Fala pessoal, estamos começando mais um Podcastu. Eu sou o Igor Ventura, host do Podcastu e fundador da V3 Marketing. E hoje eu estou aqui com duas pessoas incríveis para bater um papo mais educacional, um papo um pouco voltado para os jovens, mas também para os alunos, como sempre, ninguém gosta de produzir um conteúdo voltado para os jovens. E comece se apresentando. Conta um pouco dessa história de hoje. Boa noite, né? Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, na hora que você estiver assistindo. Meu nome é Suzane, sou professora, né? A gente está aqui como professora, estou como professora da banda Garrovinense, né? Sou instrutora musical, maestrina da banda, e é uma honra estar aqui, primeiramente falando, né? Agradecer muito o convite da V3, seu, né? Do Igor, do Podcastu. Uma honra estar aqui com vocês e, assim, muito bom estar aqui. Obrigado. E você, Sônia, conta um pouquinho. Conto sim, dependendo da hora que as pessoas forem assistir, bom dia ou boa tarde. É um prazer estar aqui, agradecer o convite também. Estamos aqui como educadores no modo em geral, né? Eu sou a Sônia Marinhos Cordeiro, estou diretora do Colégio Estadual Professora Alvina Valéria da Silva, em Parada Modelo. Estou trabalhando ali há mais de 30 anos, Caramba. Quase 40 anos na profissão, e é muito bom estar aqui com você, contribuir aí com a sua entrevista, o que você deseja saber da gente. Obrigado. É muito bom, eu fico muito grato de ter pessoas que nem vocês aqui. E Suzane Marcele. Ela me chama de Marcele. Eu tenho professores que me chamam de Marcele. Você pode me chamar de Suzane, de Marcele, tanto faz. Atendo dos dois jeitos. Você começou a trabalhar já de primeira como professora? Foi seu primeiro emprego? Foi seu primeiro desejo? Como é que foi isso para você? Se eu for te falar, o meu primeiro emprego foi o quê? Foi trabalhando. Aí já tem outra história nisso, né? Então, te explicando novamente, meu pai e minha mãe sempre foram professores, né? Meu pai teve outras profissões, mas quando firmou na carreira, eles sempre tinham uma forma de ter um extra que era sendo cinegrafistas em festas populares, assim, festa, aniversário, 15 anos, casamento. A pessoa faz assim, pode ser tanto ali no fundo de quintal, quanto, de repente, uma festa num salão bonito, grande. E aí, conforme eles iam crescendo nisso, né, no município, assim, poucos, na época, tinham o investimento de comprar uma câmera, né, na época era VHS, né, então, assim, e aí, qual foi o meu primeiro trabalho? Eu segurava fio para eles. Eu posso dizer que esse foi o meu primeiro trabalho. Então, você tem o Cabo Man, eu era Cabo Girl, ficava ali segurando o fio para eles. Eu trabalhei muito. Fiarada gigante. Trabalhei muito tempo com eles, assim. E assim, não que precisasse, não que eu quisesse, e era um trabalho assim, familiar, entendeu? Não era remunerado, mas assim, estou ali ajudando a família ali, junto com a família e tudo mais. Então assim, meu primeiro trabalho mesmo foi esse. Então assim, ela é cinegrafista, assim, por experiência, né? Não fez formação e tudo mais, mas sabe filmar uma festa de criança, de casamento, de 15 anos, meu pai também, como ninguém, os dois, né? E eu aprendi também com eles. Cheguei a filmar também junto com eles, gravar, né? Mas, assim, o que eu comecei mesmo foi, assim... Mas, assim, isso é uma outra história, né? Depois, se ela quiser contar um pouquinho. Qual foi o meu primeiro... Esse foi o primeiro, mas qual eu posso dizer, assim, remunerado? Foi sendo professora mesmo. Porque eu comecei, assim... O que te fez querer ser professora? O que me fez querer ser professora? É que eu tenho dois caminhos diferentes do ensino. Tem o caminho musical e tem o caminho da geografia. Tem dois caminhos diferentes. Eu cresci com dois professores em casa. Ela é professora, né, de história, depois ela conta um pouquinho mais. Meu pai é professor de matemática. Cresci e falei assim, Deus que me livre, ser professora, nossa, isso é muito sacrificante. Isso é muito sacrificante, isso é muito difícil. Nossa, mas é muito, assim, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar antes, durante, depois, para você ter o trabalho e tudo mais. Então, assim, não queria ser professora. Cheguei ao ensino médio, isso em paralelo à banda, né? Mas cheguei ao ensino médio em outra escola, tive aula com outros professores, fui abrindo minha visão de mundo em relação
a conhecimento e tudo mais, que eu fui estudar numa escola particular. Querendo ou não, naquela época era muito mais difícil você ter recursos em escola pública para você pensar em fazer um Enem e pleitear uma vaga numa faculdade federal ou pública que seja, né, um instituto federal. Então, fui me abrindo assim a mente, várias coisas, fui tendo aula com professores incríveis e eu fiquei entre jornalismo, que eu gostava muito. Minha professora de redação, ela ficava, você tem que fazer jornalismo, você tem que fazer... Mas assim, eu me apaixonei pela geografia, pra falar a verdade pra você. Pelo professor, né? Eu posso até citar o professor Fábio Tuzzi, né? Depois vamos encaminhar para ele, né? Ele foi uma grande inspiração, né? As aulas dele me faziam uma imersão, assim, como se eu estivesse me sentindo dentro do que ele estava me explicando, né? Então, por este âmbito, eu fui para a geografia nesse sentido, mas ainda negava a veia do magistério. Eu falava assim, não, vou fazer geografia porque eu gosto muito, mas eu quero ser pesquisadora. Eu vou trabalhar com pesquisa, vou trabalhar em campo, vou trabalhar... fugir de qualquer jeito, né? Não vou, não. E, nossa, que dar aula, que isso aí, muito sacrificante. Não, tem menor paciência. Chegando dentro da faculdade, mais ou menos, eu entrei em 2010, 2012, eu tive que meio que tomar a frente ali de ações que teriam que ter ensino, né, parte de ensinar na banda Garrovinense, né? Aí depois eu vou contar um pouquinho da Garrovinense aí, a trajetória. Mas aí nesse momento, lidando com aqueles adolescentes de todas as idades, desde 11, 12, né, até ali 16, 17, 18, eu fui me apaixonando, vendo que eu gostava de ensinar. Mas aí não era no âmbito da geografia, era no âmbito musical. Só que eu aprendi a gostar de dar aula também, em sala de aula de geografia também. Entendi. Então, assim, digamos que foi a Garrovinense que me mostrou que eu gosto de dar aula. Seja a aula na quadra, que a gente ensaia na quadra da escola, né? Seja na sala de aula, com 4 paredes, seja em trabalho de campo, um trabalho com os alunos, né? Então, assim, foi assim que eu percebi que eu gostava de ser professora. Então, assim, não fui eu que escolhi. A profissão me escolheu. Eu posso dizer assim pra você. De verdade. Bacana. E pra você, Sônia, como é que foi isso? De ser professora? De ser professora? Desde criança, meu sonho era ensinar. Eu nunca nem pensei na questão financeira de que professor nunca fica rico. Nunca pensei nisso. País, nunca pensei nisso. Eu só queria ser professora, ensinar. E aí eu brincava com as minhas bonecas, eu dava aula para as minhas bonecas, eu colocava todas sentadinhas, tinha hora de entrar, tinha hora do recreio, tinha hora da saída, e eu mesma tocava o sinal, e eu mesma simulava a hora do recreio, e eu simulava as bonecas fazendo as tarefas, eu cortava tudo pequenininho, assim, porque as bonecas eram pequenas, então eu cortava pequenininho como se fosse o caderninho, eu botava na frente de cada uma, e eu dava o tempo para cada uma fazer as tarefas, e eu simulava que eu estava corrigindo, eu simulava que eu estava explicando, e aí eu desejava muito ter os cabelos grandes, e o meu cabelo a minha mãe não deixava crescer, que ela tinha medo que eu pegasse piolho na escola, ela sempre cortava bem pequenininho, aí eu colocava assim, sacolas de mercado, cortava, fazia o cabelo, e às vezes era toalha, mas normalmente eu gostava do cabelo feito por mim mesma, uma peruca improvisada de sacola, aí eu botava, aí eu ficava me arrumando assim, e explicando as matérias ali para as minhas bonequinhas, e assim o meu sonho era ser professora, porque era o meu desejo, era o meu sonho, era uma coisa que é em mim até hoje. Foi inato, né? Uma coisa que não consigo ver diminuir. Passaram-se já praticamente 40 anos, porque eu já tenho quase 40 anos de profissão, e a minha paixão pela educação ela é a mesma desde essa minha infância. Não vi passar os 40 anos. Então, eu não sei te dizer como foi, mas quando você percebeu, já estava ali. Porque eu sempre quis ser, e aí eu segui essa minha meta. Foi natural, né?
foi natural. Eu segui essa minha meta e aos 18 anos eu já estava com um concurso público realizado e já tinha sido aprovada. Na época, o Guapimirim ainda pertencia à Magé e eu fui a primeira colocada dentro do concurso e aquilo ali me trouxe uma notoriedade, assim, foi um boom que os meus professores ficaram super orgulhosos de terem sido meus mestres e eu acabei me tornando a colega de profissão. Eu saí como uma aluna e não tinha ainda o ensino médio público em Guapimirim, eu estudava em Magé e quando eu voltei daí 3 anos, que eu fiz em 3 anos o meu curso de professora, voltei como colega de trabalho. Então aquilo ali foi uma coisa muito maravilhosa para os professores da época. Eu consegui trazer para eles uma alegria que eu gostaria de ter, essa alegria de ver os meus ex-alunos voltarem para a escola formados, né? Assim, pelo desejo de ser professor, não por uma obrigação e nem por falta de opção, pelo desejo mesmo, assim como eu, um sonho, por escolha. Então, eu realizei os meus professores. Eu vi que voltar formada, colega de trabalho, trouxe para os meus professores da época, eles hoje já estão aposentados, muitos já morreram, né, há 40 anos atrás, mas assim, eu realizei os meus professores. Eu fui a primeira aluna a voltar como professora, era lá no Alcindo Guanabara. Eu voltei para lá, eu pude escolher, como eu fui a primeira colocada, eu pude escolher a escola. Eu poderia, era mais perto, né? Era mais perto até da minha casa, e lá estavam os meus professores, aqueles aos quais eu olhava dando aquelas aulas para mim, e eu pensava, eu quero estar aí, eu quero estar nesse lugar, eu quero ser isso, e eu consegui, e eu vi que a realização do meu sonho foi também a realização deles. Então, eu fui muito feliz, muito feliz como professora. E você, como professora, você já viu alunos seus virem também para o mesmo colégio? Sim, ou alguns pelo menos voltam. para formação? Sim, alguns voltam, fazem estágio com a gente, fazem em várias, né, em ciências, em biologia, em várias, história. Alguns, como eu sou professora de história, alguns voltaram me dizendo que voltaram porque eu fui a inspiração. Poxa, que legal. Tem alguns casos, que eu fui a inspiração. Então, isso também me realiza. Né? Porque eu procurei ser a professora profissional, eu procurei ser a professora humana, eu procurei ser a professora solidária, a professora compreensiva, a professora que tratava não só das matérias, mas também da preparação daquele aluno como um indivíduo participante, consciente da sua política, da sua plenitude, da sua vocação, e eu sempre gostei assim, de deixar ele ser o protagonista. Então, assim, eu acho que eu fui uma boa professora. Com certeza. Então, assim, eu me sinto muito realizada. Não sei te responder a primeira pergunta. Como que foi me tornar? Parece que eu já nasci. Assim, a impressão que eu tenho é que eu já nasci assim, naquele local. E estar ali foi o troféu para mim. Ser professora. Eu volto a repetir. Não pensando em bens materiais. Não pensando em financeiro. É na idealização mesmo do eu como professora. Legal. E qual matéria que você escolheu? Porque... História e Geografia. História e Geografia. Hoje em dia eu estou diretora porque foi uma necessidade da escola. Porque eu gostaria de ter continuado em sala de aula. Mas não vou dizer para você que não me sinto realizada também como diretora da escola. Eu estou já há 16 anos na direção, foi... um pedido da comunidade escolar, porque a diretora anterior a mim ficou doente e acabou falecendo, e aí precisou que alguém da escola se colocasse. E como eu era muito atuante dentro da escola, eu sempre tive 2 matrículas. Não sei se você conhece que no estado tem um tal de regime de GLP, é uma hora extra. Então eu fazia muita GLP porque tinha muita carência, então eu acabava ficando o dia inteiro dentro da escola. Então eu era aquela professora que era paraninfo da 801. Quando chegava a formatura, era paraninfo da 1001, da 3001, Sônia Marins, 2002, Sônia Marins, 3003, Sônia Marins. Era uma loucura. Quase todas as turmas era ela, tinha que ir lá discursar.
Porque como eu ficava muito tempo... também. Pois é, mas é porque como eu ficava muito tempo dentro da escola, então eu conhecia todos eles. Uhum. Entendeu? Então, quando Entendi. tinha qualquer situação, tia Soninha, até hoje é tia Soninha. Tia Soninha, tá acontecendo isso assim comigo. Não, vamos lá, vamos tentar resolver. Tia Soninha, eu não tenho dinheiro para comprar o vestido da formatura. Não, vamos lá, vamos resolver. Tia Soninha, minha mãe não quer deixar eu ir na confraternização. Não. Então, eu acabava me tornando uma peça articuladora dentro da escola, com uma importância para eles de trazer isso que ela está dizendo, né? De agregar, tentar solucionar os problemas. Então, acabava me tornando a principal paraninfo das turmas. E assim, e os meus colegas não ficavam enciumados, os colegas da época que estavam comigo, que a maioria já aposentou. Eles agregavam até comigo, me ajudavam na hora lá, todo mundo ia, todo mundo participava, chamando lá na frente, fazendo fotos. Então, assim, é maravilhoso. Foi maravilhoso ser professora, é maravilhoso estar na educação. A gente sabe dos problemas, não vamos ser sonhadores, né? A gente sabe de toda a problemática que a sociedade vive, as problemáticas sociais, psicológicas, emocionais, financeiras, mas, assim, além do amor que a gente tem, ter essa parte da compreensão, essa parte da empatia, isso faz com que as coisas se tornem mais leves, se tornem mais fáceis da gente levar. E o dia a dia é esse mesmo, porque eu sempre falo na escola, o aluno que ele é bom, o aluno que ele consegue caminhar sozinho, ele não precisa de mim. Não precisa de mim. Nem de professor nenhum. É verdade, cara. Né? Quem precisa da gente é agora, o aluno, que é aquele tadinho, o mais carente, o mais pobrezinho, o mais rebelde, o mais que toda hora fala uma palavra feia pra gente. É esse que precisa de mim. É o que tem um histórico familiar, às vezes, conturbado. Esse é que precisa de mim. Que a gente precisa ter uma atenção mais voltada, aquele indivíduo. Aí eu vejo dessa maneira. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, porque nós estamos com muitos problemas. Muitos. Alunos que se cortam, alunos que várias vezes tentam suicídio. Sim. Eles, não vou citar todos, né? Porque a nossa entrevista nem é muito para isso, né? Mas, assim, eu estava falando hoje sobre isso. Eu falei, olha, gente, o aluno que vai sozinho, deles, né? Tá muito debilitado. Não precisa da gente, né? Nós estamos aqui mesmo pelos alunos que precisam, para eles e por eles. Mas tocando nesse assunto, quando que vocês... eu percebi que isso tem acontecido muito. Quando que vocês perceberam esse aumento? Depois da pandemia. Esse desequilíbrio da saúde mental. Depois da pandemia. Porque o que acontece? Nós nos protegemos, nos trancando dentro de casa. Sim. E isso não fez bem ao nosso emocional. De forma nenhuma. Nem ao nosso psicológico. Então, nós nos livramos de morrer de Covid, mas muitos estão morrendo ou porque se suicidam, ou porque estão se anulando como pessoa, ou estão criando alguma... Não é que a pessoa cria, né? A situação vem. Mas a pessoa acaba morrendo, de uma certa forma, para alguma coisa, alguma característica da vida dele. Seja para estudar, seja para se relacionar socialmente, seja para ter um sonho. Então, nós observamos que depois da pandemia, as coisas ficaram muito difíceis dentro de todas as escolas. E eu posso acrescentar também que, assim, como a gente já falando da realidade, não é uma realidade perfeita de comercial de margarina para todos os alunos, né? As famílias não são todas perfeitas, todas certinhas. Então, assim, nós temos alunos ali que têm uma estrutura familiar totalmente fragilizada. E aí, assim, eu não vou nem citar os tipos de exemplos que tem, que são vários, assim, desde alunos que têm que cuidar dos seus irmãos, até alunos que não têm uma representatividade familiar ali de pai ou mãe ou alguém para cuidar dele. Então, assim, isso vai se extrapolando, isso vai se transbordando em várias formas. Nelas pode ser a rebeldia, nelas pode ser o entristecimento, a depressão, pode ser a ansiedade, aí vem essa parte de cortes, né, no próprio corpo, vem das tentativas, né? E aí, assim,
a gente pode fazer um paralelo, meio que puxando o gancho de volta com o projeto que a gente faz na escola, que é, além dos outros projetos, mas o projeto da Guerra Alvinense, que nós temos muitos alunos ali que relatam pra gente quando a gente faz, porque assim, a gente tem algumas dinâmicas que a gente faz, que a gente preza fazer, né? Agora a gente tem buscado mais, inclusive, que não é só ali o ensaio da banda ali e desfile e encontro. Tá? Tô até com, depois o nosso colaborador Glauber vai falar um pouquinho também, se for possível. Ele entende bastante disso também. A gente tem feito umas dinâmicas em grupo de avivamento, de acordar o corporal mesmo, né? E isso tudo traz para eles, como que eu posso te dizer? Uma sensação de pertencimento, de identidade. E aí, quando a gente tem uns relatos, quando eu pergunto o que a banda representa para você, eles falam: meu refúgio. É o momento onde eu extravaso, onde eu esqueço os meus problemas em casa, o que eu passo em casa com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com qualquer familiar, com meus irmãos. O problema que ele tiver ali, que seja questão dele. E aí, é aqui que eu consigo esquecer e eu recarrego minha energia, minhas baterias. Que eu penso assim, eu venci mais um dia, eu lutei, consegui mais um dia passar pelo meu problema. Cheguei aqui carregado, cheguei aqui triste, chateado, com vontade de fazer nada da minha vida ou fazer coisas contra a minha vida. E aí a pessoa sai reavivada, ela sai reenergizada, recarregada, né? Que e incrível, aí eu tenho esses relatos assim que, me emocionam demais. Meu refúgio, onde eu me sinto com paz interior. Eles falam isso assim pra gente, sabe? E a gente busca isso mesmo, esse sentimento de família ali, né? E como que começou a Garra Alvinense? Como que foi isso? Então, a Garra Alvinense não começou comigo. Eu posso, de repente, passar a palavra para ela. Quando chegar na minha linha do tempo, eu posso dar meu testemunho. Continua. Então, ela viu o início da Garra Alvinense. Eu vi o início da Garra Alvinense, mas eu era muito criancinha, 3 aninhos, por aí. Temos lá algumas fotos e a gente não sabe precisar mês, dia, mas tudo indica, né? Que está marcando lá do ano de 1997. Isso. E foi no mandato de uma diretora chamada Maria das Graças Medeiros. O mandato dela foi ter um mandato considerado curto. Foi um mandato, se não me engano, de 2 anos. E foi assim que começou. Já passaram, não sei ao certo contar agora quantos maestros passaram pela banda. Não chegou a 10 não, mas cerca de 8, 7, 8, por aí. Você seria a 9ª. Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Sendo mulher, ela a primeira. Uma coisa que também que a gente observa que é um mundo ainda muito masculinizado, né? Sim. É uma exclusividade. Uma exclusividade. Para mim, pessoalmente, é a primeira que eu conheço. Então, a gente já observa que nos desfiles, seja em qualquer apresentação, pelo fato dela ser mulher, não é que existe uma descredibilidade. Não vejo dessa forma, não. Mas a gente vê uma surpresa nas pessoas. Espanto, né? Uma surpresa positiva. Né? Uma surpresa. É uma surpresa positiva que eu observo nos lugares onde nós vamos, porque às vezes a gente sai de Guapimirim, às vezes a gente vai a Saquarema, mês passado nós fomos a Fragoso, fazer encontro de bandas, a gente sempre vem a Magé, nos encontros, nas festividades. Então, assim, quando anuncia a maestrina Suzane Marcelli, eu observo uma surpresa boa, positiva. E as pessoas ficam muito felizes porque ela tem o dom musical e ela tem o dom da docência. Então, essa união de talentos faz com que ela se destaque positivamente e a gente só recebe elogios. O tempo inteiro. Quando eu saio na rua, por ser mãe e por ser a diretora da escola, e as pessoas me olham e logo lembram da banda, não tem como me olhar e não lembrar da banda, pelo tempo que eu estou ali. E, assim, eu fico muito lisonjeada, porque as pessoas reconhecem o esforço dela e ela faz o serviço gratuito, né? O Estado não tem
dinheiro para Tem uma pagar remuneração para isso. o serviço Destinado. que ela faz lá, esse importante serviço, porque eu vou voltar numa fala dela. A maioria dos alunos componentes da banda garrovinense, não todos, mas em sua maioria, um ou outro tem ansiedade, um ou outro tem depressão, e de fato a banda garrovinense é a válvula de escape. Tem alguns alunos que ficam... eles não conseguem ficar, às vezes, dentro da sala de aula e leva, às vezes, a maceta para casa, ou a baqueta, e, às vezes, ele está muito ansioso, aí sai pelo pátio, rodando aquilo. Aí os professores olham, todo mundo já sabe, é a ansiedade. Ele está ansioso e já sabe, e ele só vai desestressar na hora do ensaio. Ele só vai desestressar na hora que a Suzane chegar e pegar os instrumentos e vamos para a quadra. E aí chega lá, ele toca e brilhantemente. E é o comando dela. E ela, claro, exige um certo esforço, mas nada demais. Normal, são adolescentes. E assim, o comando dela é como se fosse uma reverência. Ela, para eles, é como se fosse uma pessoa que fala e é aquilo. E eles são adolescentes. Então, assim, essa união dela de vocação musical com a vocação de docência é a união perfeita. É tudo de bom e é com muito orgulho mesmo que eu falo a você que sou mãe dela e me sinto muito orgulhosa de ter ela lá na frente da banda. Muito, muito bom, muito excelente. A gente se desdobra. Verdade. Né? Não tem recurso, eu muitas das vezes compro as coisas Recurso próprio. com meus recursos próprios, Eu também. seja uma pele, seja uma maceta, seja uma baqueta, seja um talabarte, o que for. Se ela falar, mamãe, tá precisando disso, assim, assim. Eu falo, é muito importante? Eu dou meu jeito. Eu dou meu jeito. Porque a escola, de fato, né, não sei se você conhece, a realidade das verbas estaduais que a gente recebe na escola. Não vem verba para isso. Não são suficientes para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, tem que ser dessa maneira. Tem que ser dessa forma. E eu me sinto recompensada, porque eu vejo que é um trabalho social que a gente faz. Com certeza. Né? É um trabalho muito importante dentro daquela escola. Então, assim, quando findar o meu mandato, o meu desejo é que a próxima diretora continue com o projeto, porque é um projeto importante para os alunos, é um projeto importante dentro da comunidade e é um projeto importante até mesmo dentro da nossa cidade, porque muitas das vezes é essa banda que segura os desfiles. Já teve desfile que a gente fez o desfile que segura os todinho desfiles, sozinho. porque às vezes por Inclusive o Globo que tá ali tocava. às vezes Ficou 1 hora direto, mais de 1 hora no recuo. porque às vezes por uma eventualidade ou outra, outras bandas não possam participar, como já aconteceu. Então, assim, fora isso, é uma banda em que a própria prefeita da cidade hoje já tocou, a maioria dos... Marina, né? Sim, A Marina, o Rosaldo isso, também, a maioria dos vereadores Eles tocaram, né? O Legal. Júlio, que é o deputado hoje, tocou, foi meu aluno, a Marina, que é a prefeita, tocou, o Marlon, o Rosalvo, vários dos vereadores, eles tocaram nessa banda. Então é uma banda histórica, é uma banda que tem uma tradição, é uma banda que tem o seu nome já, então é uma banda importante. Então a próxima diretora da escola, ela vai ter uma missão. A missão que eu peguei da antiga diretora, né? A diretora que faleceu também se chamava Sônia. E quando ela me passou a varinha mágica, né? Ela, inclusive, em leito de morte, ela me chamou lá e me falou, olha, Sônia, estou te entregando a escola e eu quero que você cuide da escola como eu cuidei, em todos os sentidos. Leito de morte é coisa séria, né? Sim. Ela mandou me chamar lá na escola. Cheguei lá, estava acontecendo isso, a família já estava toda reunida. Inclusive, a Alvinense tem uma participação nisso aí, né? E aí ela falou para mim, a Linda tem um outro pedido que eu vou te fazer. Olha o pedido difícil que ela fez pra Você gente. sabe que eu estou fazendo a passagem. Ela estava... Muito mal, terminal de câncer. Você sabe que eu estou fazendo a passagem. E a família toda escutando ela falando comigo.
Todo mundo assim pro lado de fora, uma outra antessala e eu no quarto com ela. Todo mundo respeitou o desejo dela, né? Aí ela falou, eu quero que a banda toque. Só que isso já era final de ano. A maioria dos alunos já tinham dispersado, já tinham feito as suas provas, já sabiam se passou, se não passou. E aí acabou que ela, logo naqueles próximos dias, ela internou. Internou, já ficou no estado ruim, e aí de lá do hospital... E a gente de sobreaviso, né? A gente avisando os alunos, olha, todo mundo de sobreaviso que a qualquer momento a Garrovinense vai ter que prestar homenagem para Dona Sônia Maria Cardoso Rocha, né? Uhum. E aí, quando eu terminei ali com ela, aí eu falei, você para de bobagem, não vai acontecer isso. Aí ela falou assim, não, você sabe que eu tô fazendo a passagem. E aí, quando eu terminei a conversa com ela, eu despedi dela, tal, tentei espairecer, tentei amenizar aquela situação, né? Aí cheguei lá fora, falei com os parentes, vocês escutaram o que ela me pediu? Aí os parentes falaram, escutamos. Eu falei, e aí? Como que eu vou levar uma banda a tocar num sepultamento? Aí eles falaram para mim assim, é o que ela te pediu, não é? Eu falei, e eles viram que foi. Então, se você puder atender, a gente te peça. Nós te pedimos que você atenda. E foi uma das primeiras vezes que eu regi a banda sozinha. Foi, porque o maestro não morava em Guapimirim. Não morava em Guapimirim, ele morava em Saquarema. Ela que teve que reger a banda. Ulisses Peçanha, meu professor. Professor Ulisses. Aí eu falei, tá bom, e como é que nós vamos fazer essa apresentação? Eles vão tocar mesmo? Porque você sabe que faz barulho. Eu falei, vai tocar mesmo? Ou só simula? Não, é para tocar mesmo, para valer. Como se vocês tocam nos desfiles, nas apresentações. E claro que a gente adequou, né? A gente não fez uma apresentação alegre, né? Não combina, né? E a gente fez ali algumas músicas. Primeiro a gente tocou o hino da escola, né? Porque ela era apaixonada pela escola, né? E a gente tocou algumas músicas em referência à amizade, à saudade, né? Por exemplo, a gente tocou aquela acho que é Amigo de Fé, é o nome da música do Roberto Carlos, né? Aquela Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tocamos Amigos para Sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações. E aí, assim, foi muito difícil. Foi difícil para ela, porque conhecia a diretora desde menina. Criança. Ela era nossa diretora há muitos anos. Aliás, desde que eu engravidei dela, que ela era diretora da escola. Ela foi criada lá dentro da escola. Aí foi uma passagem muito difícil, né? Foi um momento muito difícil para a banda, para nós, mas foi ao mesmo tempo um momento bonito. E fortalecedor também. Fortalecedor, de união. Foi. Né? E aí eu comecei a ir lá do hospital, conforme ela foi perdendo as forças, que ela realmente estava fazendo a passagem, tinha uma professora, muito amiga dela, que foi me passando. Olha, Soninha, tal órgão assim parou. Olha, aí depois, mais ou menos, olha, tal órgão assim parou. Aí quando ela morreu mesmo, foi uma noite, que eu tive que ficar atenta. Aí eu já comecei a organizar, porque ela queria que eles pusessem a farda mesmo. A farda mesmo, com cap, com os uniforme todo da banda. E aí eu tive que preparar aquilo tudo, né? Inclusive você tocou também, não tocou? Nesse dia não. Mas era sua leva, eu acho, a leva de 2012. Sim, foi nessa leva de 2012, ela faleceu em 2012. Então isso tudo é história da Garrovinense. E uma outra história também dessa nossa banda foi quando perdemos o componente mais precioso que a gente tinha. Precioso no sentido de que ele necessitava muito da gente, nesse sentido. Um menino que foi adotado por uma família e ele acabou indo para lá na escola, o Rony Alves, e ele era apaixonado por essa banda. Ele era o fã-clube geral. Ele era um menino que tinha necessidades especiais porque ele tinha condições psiquiátricas diversificadas. Ele não era neurotípico
Ele, às vezes, ele fantasiava coisas, por exemplo, o pai dele tinha falecido há muitos anos. Aí ele falava, visitei meu pai semana passada. Então ele tinha essas condições, mas ele tinha um talento musical incrível, incrível. Mesmo ele tendo as condições dele, ele tinha esse talento, esse dom. E aí ele era mais velho do que eu, assim, de idade, né? Mas você olhava para ele, você via um menino de 15 anos, 14 anos, porque ele tinha um rosto, pela personalidade dele, pelo jeito dele, você pensava que ele era um menino novo, né? Entendi. Mas ele já era um rapaz, assim, né? Mas era um carinho, assim, de filho, de mãe, que eu tinha por ele de verdade, assim. E ele agregou muito, ele amava essa banda muito. E aí ele desenvolveu essa mesma doença terrível, né, que a gente falou da diretora, né, o câncer. E foi algo muito rápido, né? Foi coisa de 2 anos, né? Vinha, surgia, foi nessa região, surgia. Aí a família recorria e conseguia tirar. A família é uma família assim que a mãe dele, né? A mãe de registro dele ali, que adotou ele, porque ele tinha 2 mães, digamos assim. Tinha a mãe, que era a mãe que era de registro, que cuidava dele, né? E tinha a irmã, que era como se fosse uma mãe, que foi ela que adotou ele. Assim, de coração, no caso, né? E aí ela é médica, né, e tudo mais, ela tem todos os recursos possíveis, né? Então ela dava toda a assistência possível pro Rony. E aí, assim, é aquilo, né? Quando, infelizmente, Deus decide chamar os seus preferidos, né? Porque ele era um anjo na Terra, de verdade. E aí, assim, esse foi um outro momento muito difícil na Garrovenense que a gente também teve. A gente prestou essa homenagem, foi durante a pandemia, e por isso a gente não levou a banda inteira, a gente levou um integrante de cada bancada instrumental, né? Com todo o rigor ali, com máscara e tudo mais, foi em 2021, se não me engano. Aí tocamos Amigos para Sempre, Amigos de Fé, eu da escola, e botamos o cap dele lá em cima do caixão dele, não foi? Foi. E foi enterrado junto com ele. Foi enterrado junto com ele, o cap. E aí foi 2 momentos muito difíceis, assim, você perguntou sobre a história da banda, a gente acabou divagando, falando umas coisas, né? Mas isso tudo faz parte da história, né? Da nossa banda. E teve muitos momentos felizes também, que a gente De confraternização. é legal de falar também, mas assim, esses momentos foram marcantes também, né? A nossa história não é uma história só de tristeza, só de coisas tristes e difíceis de passar, não. Tem muita coisa Mas boa a também. tristeza também é marcante, né? Também. É. E a tristeza ela se torna maior quando as pessoas que se vão, né? No caso, as pessoas que se foram são realmente importantes, são realmente boas. São. Nós Porque se não estávamos. fossem, só passaria. Nós É, estávamos uma coisa bem passageira. concentrados. Não sei verdade. não sei se Glauber viu isso. Nós estávamos concentrados agora no domingo que passou, Aham. 26 de novembro. 24? 24. Foi domingo. E aí, Ai. essa mãe dele, ela é professora. Não, essa é a irmã missionária. A gente nem sabe ao certo como é que era essa situação toda, porque todo mundo ali ajudava muito. Todo mundo era um pouco mãe dele ali, E né? ele As era uma irmãs pessoa muito todas. dócil, então todo mundo era mãe. Então veio lá a mãe, irmã, barra, quem Aham. cuidava. E aí quando ela olhou para a banda, Ela não aguentou. ela não aguentou, porque assim, ela viu ele ali com a gente. Ela chorou muito, abraçou. E a família também, da ex-diretora, né, que ela faleceu, Aham. também, todas as vezes que também eles encontram com a gente, quando eles veem a banda junto, não tem como dissociar essa história. Entendi. Né? E como ela falou, não tem só história ruim. Né? Nós estamos falando desde o início que a banda é a válvula de escape dos alunos que estão ali, que são alunos nossos, que têm a depressão, que têm a ansiedade ou não. Eles extravasam ali, Eles né? extravasam Verdade. ali, e ali a gente vê namoros surgindo, ali a gente vê amizades, ali a gente vê alunos se destacando musicalmente, alunos almejando uma marinha, tocar na marinha, tocar, sabe, assim, uma coisa que a gente vê coisa positiva. Então, construções assim, para o futuro, né? A gente contou um pouquinho da história um pouco mais triste, porque, infelizmente, nem tudo são só flores.
em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas a banda, a Garra Alvinense, ela acredito que em todas as escolas onde tem, né? Inclusive a gente sempre conversa sobre isso com outros diretores, e os diretores sempre falam, e eu volto a repetir também, que geralmente os alunos que participam de banda normalmente são meninos e meninas que, vamos falar o português assim mais claro, mais popular, não dão para coisa ruim. Não são alunos assim que tendem para a vida que não seja uma vida decente. Normalmente não vemos esses alunos envolvidos. Isso assim, é uma fala de todos os diretores quando a gente se encontra, dos diretores que têm banda em escola. Banda, Então, coral, né? Esses projetos. Assim. Essa parte da música, essa parte da arte, né? Seja ela banda, teatro, coral, são coisas que só elevam, só traz crescimento, só traz agregar mesmo. Né? Então, assim, é por isso que eu volto a dizer, a próxima diretora, ela tem uma missão muito importante dentro daquela escola. De perpetuar esse legado. Além né? de todas as outras coisas que a gente tem como missão, como diretora, uma delas seria continuar com o projeto da Garra Alvinense. Né? E aí, deixa eu te lembrar um negócio, pegando um parêntese rapidinho antes de fazer a próxima pergunta. Você falou assim, porque o que ela fala, eles acatam como lei, eles têm como reverência, né? Aí eu tô lembrando de quem? Acho que foi Cid Leia falando. Nossa secretária lá da escola, secretária escolar, né? Há muitos anos também. Outra que também muito tempo lá na... pisca, né? Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho também. A Cid Leia. Esses meninos, é uma dificuldade para trazer eles com o uniforme da escola. Eles não, a gente pena para que eles venham com o uniforme, tem que ficar cobrando sempre. E aí a Suzane pedir, falar, só vai tocar e vai ter que apresentar de uniforme e calçado fechado e de cor única, cor preta ou cor branca, a cor que for. Eles não vêm, menina. Ali, olha Matheus ali. Matheus só vem com camisa de Flamengo se deixar. Se a gente não mandar pra casa, se não trocar a blusa dele. Mano, isso é doente mesmo. E assim, aí acontece muito, assim, entendeu? Essas situações aí eu fico, gente, às vezes eu me espanto com esses relatos, porque eu não percebo que eu causo essa influência tão grande, entendeu? Eu tento trazer isso para eles, assim, que é importante a gente manter a disciplina. É o senso participativo, eu acho, também um pouco, né? Essa coisa de... pertencimento. Ele tá pertencendo a um grupo ali. A gente busca muito isso. Uma identidade, um grupo próprio ali que eles gostam. E quando gosta, você faz o que precisa ser feito. A gente vê grupos de moto aí, passam 20, 30 aqui subindo a serra, né? Sim. Passam 20, 30 pessoas com a mesma jaqueta, a mesma marca de moto, a mesma bota, a mesma luva, eles tudo igualzinho, padronizados, né? Uniformizados certinho. E é um hobby. É um hobby que a galera tá indo subir a serra, passear, pra parar lá, almoçar e voltar. É aquilo, então, assim, a banda também é um hobby, mas é um disciplinador, é uma forma de mostrar porque assim, dentro ali a gente não só ensina, aprende a bater isso aqui, aprende a tocar isso aqui, a gente ensina toda uma doutrina de hierarquia, de respeito a quem está superior a você no sentido assim, tem mais experiência, tá mais tempo ali, ou tem mais a agregar, e ao contrário também a gente faz, você é o mais velho, você tem que dar o exemplo, você não pode usar do seu poder com autoridade de poder. Eu falo muito isso com eles, falo, olha, você essa coisa do exemplo eu gosto muito. Você tem que saber, igual o Homem-Aranha, né, parafraseando o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí eu falo muito isso com eles, olha, vocês que estão à frente, que são os monitores, os colaboradores, vocês não podem usar do poder de vocês de forma tortuosa. E assim como eles devem respeito a vocês, vocês devem respeito a eles também. E aí, quando a gente tem um aluno rebelde em sala de aula, como ela estava falando, esse aluno, a gente vai conseguindo lapidar ele com amor, porque ali é tudo na base do amor, né?
A gente vai lapidando esse aluno e a gente tem relatos dos professores, dos funcionários que... Não é que Matheus melhorou mesmo um pouquinho? Olha, ele tá tá mais focado. Olha, até que ele tá vindo agora mais com uniforme. Assim, a gente tem uns relatos assim, entende? Tem uma frase sobre exemplo que eu gosto muito, que ela é assim: a explicação convence, mas o exemplo arrasta. Nossa, mas eu uso isso essa frase. muito. Eu adoro essa frase, porque ela reflete muito isso. Eu falo assim, por exemplo, vocês são espelho. Vocês são espelho. O que você está fazendo, ele vai copiar você. Se você estiver fazendo coisa certa, ele vai ir, tem que fazer o certo. Exato. Se você estiver fazendo errado, ele vai... se ele que é o mais velho está fazendo errado. É casa, é no trabalho, é em tudo. Exatamente. É em tudo. Tem um videozinho que eu vi na internet recentemente, que era um pai que ficava levantando sempre o tapete para a mulher passar o aspirador. Aí ele faz isso 1, 2, 3, 4, 5, pegando na câmera de segurança assim. E a criança aí uma hora a criança vai, o pai não tá lá, a mãe tá passando o aspirador, a criança vai e levanta. A criança de 1 ano, 2, assim. Ele aprendeu com o exemplo. Aprende com o exemplo. Não precisa falar, não precisa explicar, não precisa nada. Exatamente. É só ver as crianças, os jovens, né? Até os adultos mesmo também. Você vê, você se contagia. E eu observo também a autoestima deles. Né? A gente tem assim... Isso é importante, né? A gente tem ali uma aluninha específica, eu não vou falar o nome porque de repente ela pode depois pode ver aqui o podcast, mas assim, eu estou muito feliz com a evolução que ela está apresentando. Foi pequena, mas para mim é muito grande. Mas ela tem, sei lá, 3 meses de banda. Eu chamei ela ano Uhum. passado para ela ser porta-bandeira, para ela segurar o estandarte da banda numa apresentação. E aí ela começou, eu estava vendo o olhinho dela. E ela olhava um, e ela olhava o outro, lá na apresentação. E quando ela viu eles arrumados, com a farda, com o cap, eu já vi que ela brilhou, né? Que o olhinho dela brilhou. Mas ela é muito rebelde. Eu não acreditei muito no que eu estava vendo. Mas eu falei, não é impossível, porque nós somos sonhadores. É o que ela falou. Nós, educadores, somos sonhadores. Quem precisa da gente é esse. É esse que precisa. Mas assim, eu chamei com desejo, mas não estava crendo. Mas estava com desejo que ela, né, que eu sabia que a banda ia fazer bem para ela. E aí, quando foi esse ano, quando ela foi fazer o recrutamento, que ela faz o recrutamento no início do ano, essa aluna disse que ia ser integrante da banda. Aí você muito rebelde, né? Eu falei, vai dar trabalho. E realmente no início deu, ele até hoje estava conversando sobre ela. Mas eu estou vendo o progresso. Sim. Tanto dentro da sala de aula, com relação ao comportamento com os professores. Ela tem demonstrado já uma... Até os professores mais rígidos, né? Que a gente sabe que tem... Já admitiu. Não, ela melhorou assim um pouquinho. Já reparei que ela melhorou Já admitiu que ela melhorou. E fora, assim, o empoderamento que trouxe para ela como mulher. Antes, ela não se arrumava, sabe? Não se cuidava. Você sentiu que a autoestima A autoestima dela hoje é outra. É porque, se você pegar a foto do ano passado, quando eu a convidei para ser a porta-estandarte da banda, para a última apresentação no desfile, ela tá com up. Mas não dá descrição, não, se você vai entregar. Porque depois ela pode ver aqui o podcast. Ela tava assim, não fala. Mas ela tá ficando maravilhosa. Eu não tinha pensado por esse lado, não, viu? Mas assim... Ela tá se arrumando, ela é negra, e ela é uma negra bonita. Mas ela antes não tinha os cuidados com ela não via o potencial, né? de beleza dela. Sim. Entendeu? Você precisa de ver ela. A foto do ano passado para a foto deste ano. Então, deixa eu te falar. Eu não tinha pensado sobre isso, não, mas eu tô tentando fazer um paralelo em relação a isso, porque quando eles aprendem algo e eles acham que assim, agora eu sei fazer isso aqui, né? Eu sei tocar isso aqui agora. Eu sei girar a maceta assim, eu sei fazer essa evolução aqui, eu sei fazer essa coreografia, eu sei fazer... Então, assim, ele se sente o quê? Uma pessoa mais apta, né? Mais, digamos assim, eu sei fazer alguma coisa legal.
Eu tenho alguma coisa Mas é isso especial. que eu vejo nela agora. Eu tenho algo de especial pra mostrar agora que eu sei fazer. Antes, assim, eu não tinha um hobby, eu não tinha uma coisa que eu podia dizer que eu sou boa em fazer. Agora eu consigo ver. E você precisa de ver como que ela toca, com o empoderamento que ela pega no instrumento dela. Não fala qual. Não vou falar qual, mas você precisa de ver o empoderamento dela, não só se mostrando ali como mulher negra, Postura, né? como mulher pobre, porque ela é de família pobre, mas assim... Como a maioria dos nossos alunos, sim, né? mas ela é muito humilde mesmo, muito humilde. E a gente viu esse pulo que ela deu, e não é só nela. Não é só nela que eu tô falando dela, porque é um exemplo. Mas dá pra falar de todos. De vários. Em todos os aspectos. E gente se descobrindo com vocações que antes de entrar na banda não tinha tinha percebido. Então, assim, é um projeto muito importante. Esses projetos de banda nas escolas, ou teatro, ou dança, são coisas que, infelizmente, não têm a valorização que são necessárias e que trazem esse tipo de coisa que nós estamos falando para você, né? Que nós estamos vivendo isso ali no dia a dia, então a gente não está contando uma historinha com E, nós estamos contando uma historinha com H, né? Uma história verdadeira, né? Então, assim, a gente só tem coisas boas para falar a respeito não só da banda Garrovinense, mas de qualquer outro projeto. Cultural, né? Cultural, artístico, dentro de uma escola. Então, assim, eu me sinto muito feliz, muito, muito recompensada quando eu vejo isso. Essa mudança no comportamento dos nossos alunos ao entrar para a banda. E os nossos alunos veteranos, que também nos ajudam muito, como é o caso do Glauber, que está aqui, que eu vou me levantar para ele poder falar um pouquinho. Mas espera um pouquinho, calma. E os alunos veteranos, eles também são o nosso alicerce, porque eles muito nos ajudam, e o exemplo deles, né? O Glauber, por exemplo, que está aqui, é um que eu vou citar porque está aqui, mas tem muitos outros. Muitos outros que dão muitos exemplos e muita ajuda. Os alunos novatos, que a gente chama de novato, o que está entrando, e antigos os outros depois de uma certa... São veteranos. E que não conseguem largar da banda, porque, por exemplo, o Glauber não é mais aluno da escola. Há muito tempo. Há muitos anos. O Glauber já se formou, o Glauber já tem a profissão dele. Daqui a pouco ele vai contar. E ele vai contar, mas isso dos alunos novatos entrarem e verem esse exemplo, faz com que os novatos queiram continuar e ser igual a ele. É o exemplo, é a questão do exemplo. Então, assim, a gente fala da banda como um corpo com muitas nuances, porque tem os ex-alunos, que a gente chama de veterano, que também faz com que a banda tenha esse engajamento todo com os novatos e que faça com que sempre a gente consiga. E ajuda a perpetuar esse legado também. Esse legado todo. Eu vou deixar assim ele falar. Eu acho que já está na hora, eu já falei bastante. Deixa ele ver se ele quer perguntar mais alguma coisa para você ou para mim. Eu tô adorando, acho que eu já perguntei praticamente tudo. Então, só falta uma coisinha que eu tô pensando agora. Tem alguma coisa que vocês sonham em fazer com a Garrovinense ainda? Eu tenho. Tem. E eu já sei o que você vai falar, vamos falar junto? Um encontro de bandas lá no Alvina Valério. Ainda falta isso. Eu ainda, para encerrar a minha carreira como diretora da escola e como professora. 2025 vem aí, galera. E como professora, falta isso. Eu não posso encerrar a minha carreira sem fazer esse encontro com essa banda. Eles merecem. Eles suplicam e eles precisam, e eu também. E a Suzane também, e o Glauber também. Então, assim, eu vou buscar alguns patrocinadores, porque um encontro de bandas requer investimento, né? Eu não posso chamar lá para a escola sem ter uma boa alimentação, sem ter um troféu, um prêmio, né? Nem que seja de participação, ornamentação, pessoas para ajudarem no dia, funcionários, e a gente está com uma escassez muito grande de funcionários. Até acho que esse é um ponto que vai me dificultar bastante, é o ponto-chave, é a falta de funcionário,
dentro da escola para ajudar. Então, o que está faltando a Garra Alvinense seria isso, seria esse encontro de bandas, que é o nosso sonho, é o nosso desejo. Já há muito tempo, desde a época do Rony, né, mãe? É desde a época do Rony. Caramba. É um sonho antigo, aí veio a pandemia, deu essa esfriada, né? Tivemos que esperar. Quando o Globo sentar aqui, eu quero falar sobre isso aí, da volta depois da pandemia. E aí a gente está nessa expectativa de que a gente possa fazer esse encontro. Não mesmo um encontro muito grande. Não precisa ser algo muito grande, mas algo com qualidade. Perfeito. Algo com representação. Algo que tenha substância. Tem um vulto, né? Não precisam ser muitas bandas, mas algo que bem feito, bem né? feito, que venha alegrar o coração dos nossos componentes, da nossa comunidade, porque eles precisam. E incentivar os municípios, né? Guapi, Cachoeira de Macacu, Magé, e essa área toda, Friburgo, todas essas áreas, incentivar mais escolas a terem mais projetos de bandas escolares, né? Porque é uma tradição que vem se esvaindo, se enfraquecendo, e a gente está aqui como resistência. Eu te digo que a gente está aqui, eu tô aqui fazendo esse trabalho e ela também, aí eu vou pegar um gancho depois de falar sobre ela rapidinho antes dela sair daqui da mesa. A gente está aqui fazendo uma representação, uma resistência. Por quê? Porque a gente sabe quão é importante isso para o jovem, o quanto isso é importante para eles, tanto no sentido profissional, quanto no sentido de se sentir parte de uma tribo, sentir parte de sentir identificação, na autoestima, como ela ressaltou. E outra coisa, a internet é muito boa, a internet traz muitos benefícios, mas ela também, se não souber ter o uso, se tiver o mau uso da internet, eles não conseguem se desvencilhar do TikTok, do Instagram, dos vídeos curtos, porque aquilo ali vai liberando uma dopamina barata para ele. É uma dopamina, porque assim, a gente sobrevive de dopamina, né? Serotonina, ocitocina, são hormônios maravilhosos que nos traz vigor, bem-estar para a gente sobreviver e ter uma vida boa. Só que a dopamina que esses vídeos curtos e a internet, no geral, quando você não usa ela de um jeito bacana, né? Você usa de um jeito desenfreado, ele te dá uma dopamina barata que você, daqui 15 segundos, você precisa de novo. Aí vai ter outra descarga de dopamina de novo no seu cérebro, e aí outro vídeo, aí outro vídeo, aí outro vídeo. Então a gente resgata esse aluno, esse jovem, de um momento que ou ele poderia estar na rua fazendo algo errado para a vida dele, né? Seja qualquer sentido de coisa errada que você possa pensar. Ou ele está em casa enfurnado com a cara assim, colada no celular, além disso estragando a visão dele, porque ele está ali no escuro com a luz azul dentro do rostinho dele, estragando os olhinhos dele, e a mente dele não consegue mais focar em nada. A banda traz isso para ele de volta. Como qualquer outro projeto, teatro, coral, assim, eu não sou aqui a pregadora só de um tipo de projeto, não, mas como eu estou aqui representando o meu projeto, né, então, assim, eu digo que esses projetos culturais que agregam, que traz ele para a realidade aqui, para o olho no olho, para a conversa, para o foco, para ele ter que prestar atenção em alguma coisa que não seja um celular, sabe? É uma coisa muito importante mesmo. E aí, só puxando outro gancho aqui, falando sobre ela, como ela falou antes no início. Eu tô à frente da banda, né? Já tem 12 anos que eu posso dizer que eu tô à frente da banda. E sozinha tem 10, né? Com ali a transição com o meu professor Ulisses, eu tenho 12 anos. Antes disso, já participava da banda já há 10 anos, né? Como integrante, né, como musicista. E aí, ela sempre foi uma pessoa, desde antes dela ser diretora, quando ela era só professora, ela sempre foi uma grande incentivadora da banda Garra Alvinense, do corpo coreógrafo também, que eu não posso esquecer do corpo coreógrafo, tá? Que ele também é uma parte muito importante da nossa banda, brilhanta, assim, traz luz para nossa banda também, para nossa corporação, né? E ela sempre foi uma grande incentivadora. A Sônia Marinhos, não estou falando da minha mãe aqui, eu estou falando da Sônia Marinhos. Professora Sônia Marinhos. E
quando ela assume esse cargo tão importante, que é dirigir uma escola e, por consequência, dirigir também ali, eu estou à frente da banda, mas acima de mim está a direção, e ela está ali, e o que ela fala é lei também. Nunca houve medidas de esforços para que o que a gente pudesse colocar ali em funcionamento não funcionasse. Aonde ela conseguisse alcançar com as pernas dela, ela ia. Assim, o quão longe o passo dela conseguia ir, ela ia para nos ajudar, para que a gente conseguisse manter. Porque, assim, é muito gasto, o instrumento é muito caro, manutenção é caro. Por fim, os meus alunos, os meus colaboradores, por fim, eles aprenderam a desmontar, montar, afinar, consertar, fazer reforma e tudo mais, para a gente não ter que pagar por fora um trabalho terceirizado, que é muito caro. E aí ela vem com essa ajuda, com esse recurso, às vezes do bolso próprio, né? Eu não quero aqui ficar rasgando muita seda, mas eu preciso, porque para enaltecer, entendeu? Enaltecer o trabalho dela, que o meu trabalho é comunitário, tá? Posso dizer que teve poucas vezes que a gente teve algum tipo de remuneração. Aconteceu 3 vezes. Uma foi no Mais Educação, quando a gente recebia ali um valor simbólico assim, de R$300 na época, R$200 por mês. Era um valor simbólico para você fazer um projeto na escola. Teve o plano emergencial, que na época eu não pude, porque eu estava na faculdade, né? Eu estava terminando a faculdade. O Glauber, que está aqui, ele assumiu à época o plano emergencial, ele foi à frente. A gente, Glauber, pega esse projeto, porque a gente precisa perpetuar isso, eles precisam saber que a gente tem banda na escola, porque no futuro, se vier algum recurso, alguma coisa, a banda existe, a gente está aqui. Então, assim, a gente precisa que eles vejam que a gente está aqui, que a gente existe, que a gente está aqui de resistência, a gente está aqui. Uhum. E aí, por consequência, isso lá, quando voltou da pandemia em 2022, 2021 ainda não estava ali flexibilizado, mas ainda estava meio remoto, meio presencial, né? Uhum. 2022 voltou de verdade, assim, para valer as aulas presenciais. Aí viemos aí com o projeto que é o... Transforma. Escola que Transforma. / Música que Transforma. Inclusive... eu tenho essa fala aqui, eu peço, por favor, para quem de governante estiver assistindo esse podcast, que tente reativar esse projeto, que era um projeto incrível, que é um projeto tão robusto. Eles mandavam verba para compra de instrumentos, para reforma de instrumentos, e a remuneração de verdade, uma remuneração de verdade, o salário de verdade para o instrutor musical. Então, assim, e eles ainda iam ampliar futuramente para o instrutor de corpo coreógrafo. E, assim, era um projeto lindo, robusto, que aconteceu em 2022, que foi só naquele ano e, infelizmente, não teve mais. Né? Então, assim, quem estiver assistindo, que tiver... que possa intervir, que possa ajudar para que esse projeto lindo seja reavivado. Na época foi com o Maestro Guarani, né? Isso. Agradeço ao Maestro Guarani na época, que é de São Gonçalo, se não me engano, que ele, junto com o filho dele, criaram esse projeto incrível, que deu um avivamento para nossa banda. E aí é o que eu falei, Glauber, lembra daquela época que a gente estava lá no plano emergencial? Eles sabiam que a nossa banda existia. Falou assim, essa banda existe. Vocês têm interesse de acrescentar o projeto para poder deixar mais robusta a banda garrovinense? A gente aceitou na hora. E assim, foi incrível, compramos instrumentos novos. Hoje em dia a banda está muito mais bem estruturada por conta disso. Só que o projeto teve fim em 2022. Então, 2023 e 2024 ainda estamos sobrevivendo do que conseguimos captar desses recursos incríveis para esses jovens, né, desse projeto. Mas aí, encerrando essa fala, sempre foi, tirando esses 2 períodos que foram não foram consecutivos, foram espaçados ao longo desses 12 anos, sempre foi um trabalho comunitário, tá? Da minha parte, da parte dos meus colaboradores, porque aí já é uma coisa de amor mesmo que a gente tem. Esse amor que eu tenho pela banda Garrovinense, eu nem sei nem te explicar de onde que ele surgiu. Talvez tenha sido daquilo que eu te expliquei aquela vez, quando a gente conversou online, né? Que eu te contei um pouquinho da minha história com a Garrovinense, que
ela dava aula lá, eu não estudava lá ainda, eu era muito novinha, eu via a banda de longe, na quadra, ensaiando, eu falava assim, nossa, que lindo aquilo. Eu sempre gostei de música, né? Por causa da veia musical do meu avô, pai dela, né? Ela também ama música, toca acordeão, toca violão, toca, arranha no teclado, né? Cantava na igreja. Só não foi cantar, ser cantora gospel, porque a mãe dela não deixava, que era assim, cabeça mais interiorana, né? Não deixou. Mas ela foi convidada para ser cantora gospel, né? Em rádio, na época, né? Enfim, então a veia musical veio daqui, assim. Eu acabei puxando ali com ela, né? Então eu sempre gostei muito. Via de longe ali a banda, já tinha ali, meu avô tinha me dado um tecladinho de brinquedo, tirava a música ali, parabéns. As músicas que fosse, parabéns pra você, o que fosse, eu tirava ali. De ouvido, eu tirava ali. Natural pra mim, assim, eu não tô falando no sentido assim de nossa, como é incrível. Pra mim, aquilo que ela falou sobre a profissão dela, que é natural ela ser professora, pra mim era natural tirar aquilo ali de ouvido. Ah, que música que você quer? Se eu conhecer a música, eu consigo tirá-la de ouvido. Então, pra mim foi natural. Eu via de longe a banda e falava, nossa, quando eu for estudar aqui, porque na época eu só podia participar quem estudava. Quando eu for estudar aqui, eu quero participar dessa banda. E aí eu entrei na 5ª série, hoje em dia é 6º ano, né? Eu entrei na 5ª série, não perdi tempo, eu entrei na 5ª série e falei assim, quero participar da banda. Procurei o professor mestre Ulisses Peçanha, um abraço, um beijo pro senhor que me ensinou muito do que eu sei, assim, praticamente a minha base é porque o que ele me ensinou, né? É o pai musical. É o meu pai musical, E aí, assim, o procurei, ele ficou meio ressabiado, que era no meio do ano que eu entrei na escola, né? Ele falou assim, vou te dar uma chance, mas você vai ter que agarrar essa chance, hein? Que não é sempre que eu abro, não. Aí fui, mostrei pra ele que eu tinha vontade, que eu tava intencionada a ser séria ali. E foi passando o tempo, entrei na banda, foi passando o tempo, terminei o ensino fundamental, comecei o ensino médio, continuei. Saí da escola, fui para outra escola, continuei na banda, né? Nessa época eu já podia, né? Alunos de fora. Foi para campus, fez faculdade, continuou na banda. Terminei o ensino médio. Idem aquele ali no exemplo. Tem vários exemplos de alunos que foram fazer faculdade e continuaram na banda. É verdade. E aí, assim, terminei a faculdade. Aí aquele paralelo que eu te falei, que teve 2 caminhos para ser professora. Tava aqui na geografia, aí vinha aos sábados aqui, aí tinha ensaio sábados. Eu falei, não larguei a banda, vou para ensaio sábado. E aí meu professor nem sempre podia estar aqui, uma época que ele andou adoentado também, e aí ele não conseguia estar sempre todo sábado. E aí eu falei assim, cara, se eu não pegar... E aí eles só tinham ensaio 2 vezes no mês, que era sábado sim, sábado não, que é quando ele podia estar. Eu falei, se eu não pegar essa banda pra ensinar alguma coisinha pra eles do que eu sei, nem que seja o que eu saiba, alguma coisinha que eu saiba, que eu tô há 10 anos na banda, alguma coisa eu aprendi. Se eu não ensinar alguma coisinha pra eles do que eu acho que eu consigo ensinar, essa banda não vai vingar, não. Essa banda não vai vingar, porque a gente vai chegar em desfile que antigamente a gente focava muito no desfile do final do ano, em novembro, né? Que é o aniversário da cidade, é o principal desfile pra gente. E aí, eu falei, não vai vingar. Aí, olha só o que eu fiz, Igor. Eu escondido, eu te peço desculpas hoje em dia, mas foi por um bem maior, né? Hoje em dia eu acho que você fica feliz. Eu escondido da direção, que já era ela na época, né? Eu tava dando ensaio escondido, sem o meu professor. Ou seja, não tinha eu já era adulta, assim, que eu já era mais de 18 anos. Não tinha um adulto responsável lá fazendo ensaio na quadra. O adulto responsável fazendo o ensaio na quadra era eu. Só que ela perguntava, Ulisses, já chegou? Eu falava, chegou. Chegou sim, daqui a pouco ele tá chegando. Quando o outro dia, não, daqui a pouco ele tá chegando, já me avisou. Aí o outro dia, não, já chegou? Já chegou, tá ensaiando lá. E assim, elas não se preocupavam. Desconfiei. Elas não se preocupavam porque elas confiavam muito no Ulisses, né? Eu só escutava o som da banda funcionando. Funcionando direitinho. Pra mim, ele tava lá. Aí assim, isso durou, sei lá, um mês e meio, mais ou menos. Até que eles foram lá, sei lá, não sei, foram assistir alguma coisa. Não viram Ulisses. Falei, ué, Zé, cadê o Ulisses? Aí eu não inventei mais, né? Eu falei assim, mãe, o
Vinícius não tá podendo vir, não. Eu que tô dando os ensaios aí durante a semana. Ela, você tá dando ensaio sozinha? Eu falei, tô dando ensaio sozinha. Aí ela ficou assim, ela não brigou comigo, não, mas ela ficou surpresa. Assustada. Ficou surpresa. Ela ficou assim, e você tá tranquila? Tá fazendo tranquilo? Eu falei, tá tranquilo. Tá tranquilo, eles não são tranquilos comigo aí. Tá tranquilo. E assim, e foi assim. Foi desse jeito que eu fui, aos poucos foi transicionando. O professor, ele veio porque ele foi reativar a banda, porque a banda passou um ano sem estar funcionando, em 2010, se não me engano, aí 2011. Aí em 2012 ele voltou para reavivar a banda. Só que ele não podia ficar direto, ele veio só para reavivar. Aí ele falou para mim assim, ó, eu não vou poder vir mais. 2014, já passou 2012, 2013, 2014, ele veio e falou para mim assim, ó, eu não vou poder vir mais, eu vou vir assim, igual a Rainha Elizabeth, apresentações esporádicas, especiais, vou vir aqui fazer a minha ilustre presença e não vou poder vir mais. Essa aqui é a tua missão. Você tem uma missão na sua mão aqui. Aí eu, igual aquele fim da Avenida Brasil, pá! Aí eu, oi? Ele agora é contigo, você tem que seguir isso aqui. E assim, eu não vou te negar, me assustou, eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo eu fui com uma gana de fazer aquilo, Sim. com uma vontade, porque eu amo fazer isso que eu faço, de verdade. E aí, te digo que toda essa notoriedade que a banda Garrovinense teve, as redes sociais dela, né, do Facebook, ela sempre posta muito, ela é muito puxa-saco, ela adora aquela banda. Acima de tudo, se não fosse eu, se fosse qualquer outra pessoa que estivesse à frente, ela é muito puxa-saco da banda, ela ama a banda e o corpo, ela ama demais, demais, se desdobra para estar ali. Então ela posta tudo, ensaio, apresentação, o que a gente fizer, ela posta. Isso me trouxe uma notoriedade no município, pessoas que são mais ou menos da idade dela, que estão, digamos assim, nos cargos de poder, de secretaria, de tudo mais, viram o meu trabalho, assim como vê nos desfiles, né? E me chamaram para eu também, em 2022, a assumir a banda Dragões da Cássia. Inclusive, mando um beijo, tá? Para eles, que eles também estão no meu coração. Amo demais também a minha banda Dragões da Cássia. E é graças a essa notoriedade que esse trabalho comunitário lindo que eu faço lá, e ela ampara de uma forma incrível, e os meus colaboradores, assim como o Glauber, amparam de uma forma incrível, trouxe uma notoriedade pra gente. Ano passado a gente ganhou uma moção de aplausos, né, na Câmara dos Vereadores, por conta desse trabalho lindo, né, que a gente faz na Garrovinense, também na Dragões da Cássia agora. E aí eu assumi a Dragões da Cássia, que foi essa banda municipal de Guapimirim, né, e um orgulho enorme de também estar junto com eles enquanto for possível estar, e quero estar o quanto puder, e na Garrovinense também. E aí, assim, é isso, sabe? Essa é a história que eu tenho, que eu não sei te dizer. Eu tenho mais tempo de vida dentro da Garrovinense do que fora dela. Porque eu comecei com 12 anos, se não me engano. 12 anos. Acho que é. Ou 12 ou 13 anos. E agora eu tô com 32, vou fazer 33. Eu tenho muito tempo de Garrovinense, né? E vai ser muito difícil um dia, se eu tiver que não poder continuar por algum motivo, né? É uma coisa que eu vou ter que trabalhar. Mas, por enquanto, eu tô pensando no presente, que é o quê? Eu tô aqui por eles e eu sei que eles estão aqui por mim também. Entende? Então, assim, só gratidão. Se a gente está aqui agora falando da Garrovinense, e se teve a oportunidade de você conhecer nosso trabalho, o Pó de Cachorro conhecer nosso trabalho, é porque a gente se doa muito e transparece no nosso amor, transparece no nosso trabalho ali, eu tenho certeza. E faço com muito orgulho. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo, de verdade. Obrigada. De verdade, o trabalho é muito bonito, eu gosto muito. Eu acompanho o máximo que eu posso desde que eu conheci vocês agora, que foi muito pouco tempo, faz muito pouco tempo. Mas quero agradecer demais a entrega que vocês têm, assim, de contar tudo, contar os detalhes. Obrigada. Contar dos mínimos detalhes mesmo. E eu tô muito feliz, muito obrigado mesmo. Poxa, muito Porque obrigada. através desse trabalho com a Garra,
que ela agora chegou na outra banda. Então, Sim, o trabalho que ela desenvolve com os alunos do Alvina Valério, agora ela está tendo o privilégio e a oportunidade de desenvolver lá no município, na escola municipal, a Cássia Leitão Portela, porque lá também os alunos também lá precisam desse movimento. É um movimento importante para eles. É um movimento juvenil, independente da idade. Para mim é juvenil sempre, pode ter 30, 40, vai ser juvenil. É verdade. É um movimento juvenil muito importante. Então, através desse trabalho na Garra Alvinense, ela agora está podendo estender também para outra banda que também é do coração e que ela lembrou muito bem. E uma outra lembrança muito boa que você teve foi do Corpo Coreógrafo, que quem faz o trabalho do Corpo Coreógrafo lá no Alvina Valério é uma ex-aluna, também apaixonada pela banda. Está desde 2009 à frente da banda. E ela faz um trabalho também... A banda não, ao corpo, do Corpo Coreógrafo. Ela faz também um trabalho voluntário. Que é a Juliana Rodrigues. Um beijo, Juliana. Para a Juliana, a professora Juliana, que sempre que pode está ali com a gente. É um trabalho que ela faz já também há bastante tempo e que a gente tem também que falar aqui. Enaltecer, desde 2009. Falar aqui sobre ela também. Então, um beijão para a Juliana também, que sempre nos acompanhou, sempre nos ajudou. Verdade. Uma pessoa se desdobrou. É uma pessoa que não mede os esforços. Então, quando a gente pode ajudar com o dinheiro da passagem, né, quando eu posso ajudar, eu ajudo. Quando às vezes eu não tenho como, ela também não reclama, volta a pé da casa dela, ela mora longe, né? Então assim, a gente sempre procura ajudar com a passagem, com uma coisa, com outra, mas não é uma remuneração. É um trabalho gratuito, um trabalho comunitário, comunitário, mas muito importante também, porque também as meninas que dançam ali com ela também se desenvolvem no modo em geral, assim como os componentes da banda, os musicistas. Nós falamos aqui já das evoluções que eles apresentam, também as meninas que participam do Corpo Coreógrafo, também, igual eu estava conversando com uma que se formou agora na Neja. Ela se formou agora no meio do ano. Ela... Inclusive tem alunos de jovens e adultos que fazem parte. Aí ela virou para mim e falou assim, dona Soninha, uma situação que teve lá de desconforto, um atrito. Aí ela virou para mim e falou assim, dona Soninha, em outras épocas, eu não estaria sentada aqui conversando como eu estou agora, né? Aí eu falei, mas é claro que você amadureceu. As experiências que você viveu dentro da escola e dentro do Corpo Coreógrafo transformaram a sua vida, transformaram você, te amadureceu. Eu sei que em outra época, assim que você chegou, você lidaria de outra maneira com essa situação conflituosa. Eu sei disso. Aprendeu a dialogar. E eu estou orgulhosa de você, porque você está aqui sentando e dialogando. Porque você agora é uma menina formada, você tem um ensino médio e fora a experiência que você adquiriu. E assim, é por isso que eu estou voltando aqui na fala do Corpo Coreógrafo. Não é só o musicista da Garra Alvinense, bailarina também, mas a bailarina também, a dançarina também, ela também evolui, ela também amadurece, ela também se transforma. É verdade. Então, assim, são só, fora a parte que às vezes nós contamos aqui da história muito triste, mas é a história, tem a parte boa da corporação, né? Porque a corporação ela é os musicistas, e também as dançarinas também fazem parte da corporação Garra Alvinense. Então, quando a gente fala Garra Alvinense, a gente não está falando só do musicista. A gente está falando dos musicistas, da maestrina, estamos falando da professora Juliana, coreógrafa, e das dançarinas. Inclusive, assim, a Ju vai precisar se afastar da gente... indeterminadamente, pelo o tempo que é indeterminado, porque ela vai se mudar, né? Então ela está se despedindo, né? Até então. Então a gente assim agradece muito, quero deixar esse registro por todo esse legado, essa doação, essa entrega ao longo desses anos todos, desde 2009 que ela está à frente. Então, muito obrigada, Juliana, muito obrigada de verdade, você foi incrível, não daria certo com qualquer pessoa, só deu certo esse trabalho comunitário em conjunto porque foi você, tá? Então a gente agradece muito aí, de verdade. Exatamente, faço das suas palavras as minhas palavras em agradecimento, e agradecimento a você também, né, minha filha? Obrigada. Professora Suzane, maestrina.
Então a gente tem muito a agradecer e agradecer a você, tá? Só existe uma coisa que eu queria falar ainda, que era junto com o Glauber, que é sobre a volta da banda. Mas eu vou me despedir de você pro Glauber falar um pouquinho, tá? Tá bem? Muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Eu que agradeço, Sônia. Muito obrigado. Obrigado pela vida, tá? Continua aqui com a gente agora. Eu vou ficar ali, deixa o Glauber falar um pouquinho também, tá? Vem cá, meu neném, vem. Vem que você está representando todo um legado aqui, toda uma geração. Toda uma geração. Galera. Chega mais pra frente. Pode perguntar bastante coisa. Meu neném grande. Então, comecem contando da história que você queria contar. Conta pra gente quem é você e como que você conhece essa... Cara, eu não sou entrevistadora não, mas já tô te perguntando. Como que você se encaixa na Garra Alvinense? Cara, eu entrei em 2012 porque eu ouvi uma fofoca de corredor que ia ter ponto. Famigerado ponto. Que ia ter ponto. Aí eu falei assim, eu vou, porque vai me ajudar. Eu vou. Entrar de férias mais cedo. Eu falei, eu vou entrar. Aí os ensaios eram sábado de manhã ainda. Eu lembro que eu acordei atrasado, peguei a bicicleta e fui rápido. Aí cheguei lá, já tava todo mundo na quadra. E aí, de cara, assim, eu não entendia como que era o projeto ainda. Eu não sabia o que era uma banda e fanfarra. Mas eu falei assim, eu vou encarar. Aí fui me apaixonando pela música. Não sabia tocar nada. Não tinha experiência com nada, com música. E eu fui aprendendo. Fui aprendendo. E tô lá até hoje, desde 2012, né? Pô, que maneiro. Já vai aí 12 anos, quase 13. Vai fazer 13 anos. 12 anos. 13 anos. 13 anos quando eu virar 25 agora. Foi mais ou menos na mesma fase. Vocês começaram na banda? Ou não? Então, eu tô na banda desde 2003. Desde 2003. Comecei ali na minha quinta série. E aí fiquei 10 anos como só integrante, né, tocando. E aí quando eu transito ali, começo a transitar ali entre regente e integrante, é o momento que Glauber entra, essa é a linha do tempo, é o momento que Glauber entra na banda, pequenininho ali com 12 aninhos, junto com o maestro Ulisses, né, à frente, ele ensinando Glauber e eu assessorando, ajudando ali. Né, Glauber? Aí começou ali em 2012, aí fiquei em 2012, 13, 14, aí foi. Aí chegou a faculdade, aí eu fui embora pra faculdade, mas mesmo assim, quando eu tive os ensaios meia semana que eu vinha, eu já chegava indo pra lá direto. Chegava aqui umas 4 horas da tarde, já ia direto, porque o ensaio começa às 5 horas. Aí eu já ia pra lá direto. Então, assim, mesmo estando longe, eu continuei, né? É isso, porque assim, o Glauber é um exemplo que a gente tem lá, que não é difícil de encontrar na nossa banda, de pessoas que terminam... O meu exemplo também é o mesmo que esse. Que terminam o ensino médio, vão para a faculdade e não conseguem deixar. Por conta desse sentimento de pertencimento que a banda traz, né? E ele sente que faz parte da vida... Assim, eu não sei se eu estou tomando as falas dele, mas eu sinto que dele e dois que são da época dele, que hoje em dia é ele que está aqui representando, é algo que faz parte da vida deles, que ali é o que a gente estava falando antes, que constrói as amizades, constrói os vínculos, e é difícil se desvincular. E também não tem necessidade de se desvincular, porque eu não quero que eles se desvinculem, eu quero que eles fiquem quanto eles quiserem, né? E aí, muitos fazem esse movimento que o Glauber fez de, mesmo depois da faculdade, mesmo depois de encontrar a sua profissão, de atuar em profissões, eles tentam organizar os seus horários para estar ali, nem que seja um pouco, ou um ensaio na semana, ou nem que seja para ajudar num encontro de bandas, num desfile, alguma coisa do tipo. Eu tenho ex-alunos ali que agora não estão mais, mas que contribuíram muito na volta depois da pandemia, que eu quero falar um pouco sobre isso, eu queria que ele falasse também depois um pouco, que vieram, agregaram pessoas que tinham filhos já, sabe, assim, com neném de colo. Não sei se a diretora vai lembrar também no desfile de 2022 que nós fomos em Magé, que nós fomos convidados. Isso foi uma maluquice que daqui a pouco eu conto. Ou deixa ele contar. As meninas que foram tocando, que são musicistas nossas, com neném de colo,
Aí tinha alguém para ajudar, para tomar conta, enquanto elas estão ali tocando o prato, tocando o surdo, tocando o tarol, tocar o que elas tocavam. Alguns vinham de longe. Ele é o caso dele, que ele estudou em Juiz de Fora, né? Lá em Minas. Ele veio de longe para estar aqui, para tocar com a gente. Outros casos também que trabalham, que estudam longe, que é o caso dele, que tem neném de colo, que tem alguém da família que precisa ali da assessoria, e eles não deixaram, não abandonaram. Mas não é por conta de mim. Eu sei que tem um carinho por mim, eu sei que tem. Mas é pelo que eles sentem pelo aquele projeto, sabe? Aquilo virou algo importante para eles. E aí, isso, assim, é muito gratificante ver isso neles, né? Eu acho que esse processo de tocar, de gostar de estar ali, de estar presente, move a gente também, né? Não só pela regência dela, mas por gostar de estar ali, né? Em 2020 não tinha recrutamento, não tinha aluno. Não tinha 2021 também estava naquele processo paralelo ainda de final de pandemia. Não tinha como ter. Não tinha como ter, assim, recrutamento de nada. Às vezes entrou até alunos, assim, que nem conheciam o projeto, na escola, né, no caso. E aí, em 2022, a gente tem um desfile em cima da hora e a gente também não quer deixar o projeto, assim, morrer ou desaparecer, né? Porque vem essas questões, assim, da própria Covid mesmo, né? De apagar algumas coisas, porque a gente está vivendo praticamente um mundo... A gente tem um mundo antes Covid e pós-Covid. Verdade. E não deixar algumas coisas morrerem também, né? A gente não queria deixar essa vontade de morrer, é o que ela disse. Tinha gente lá com filho, gente que veio de longe com faculdade, e é isso, né? A gente veio pelo prazer de estar tocando, e assim, para manter um sonho nosso e dela também, né? Verdade. Quando a gente foi retornar em 2022, você lembra qual foi o primeiro movimento que eu fiz com vocês? Não. Eu chamei vocês, a gente foi num quiosque conhecido lá de Guapimirim, né? Eu chamei 5 deles, assim, que são da época desde 2012, 2013. Falei, eu preciso de vocês agora. Eu preciso que vocês estejam comigo agora. Por quê? Mesmo que depois vocês tenham que sair para dar seguimento na vida adulta de vocês, nós temos que fazer um ninho de novos alunos para a banda. E vocês têm a experiência e o conhecimento. E aí eles toparam na hora. E aí foi incrível, Igor. Eu vou te falar que teve um fenômeno muito estranho, positivamente, que a gente não vê tanto mais por conta da internet, que acaba afastando os jovens das coisas presenciais. E em 2022, aquela quadra da escola foi pequena para o tamanho de alunos que queriam entrar para a banda, e a banda ficou enorme, porque assim, eu acho que eles estavam tão saturados de ficar dentro de casa, né, Glauber? É esse processo de estar dentro de casa. Você chega numa escola praticamente nova, né? Que ela é primeiro, segundo e terceiro ano. Entre os alunos do primeiro ano. E eles veem, assim, um projeto de música dentro de uma escola. Cara, eu acho que, assim, foi grandioso demais para eles. E um projeto cheio, né? Robusto, assim. Né? Com bastante opções de instrumento. Com músicas variadas. Então, assim, que eles podiam também dar a opinião deles. Então, eu acho que para eles, assim, realmente aquela quadra ficou bem pequena. Antes da pandemia, a gente tinha uma dificuldade, né? Já com o advento da internet e tudo mais, eles estavam aos poucos se afastando assim, desses projetos presenciais. Depois da pandemia, houve esse boom, porque eles estavam tão cansados de ficar enfurnados em casa, que eu acho que houve essa demanda muito grande e houve muitas inscrições de recrutamento. Assim, quando a gente vê aquela quadra, a gente se olhava assim, gente, Glauber, olha essa quadra. Geralmente a gente forma uma fileira assim com 5 bumbos ou 4 bumbos na frente, que são aqueles instrumentos maiores, assim, que o som é mais mais grave. A gente tinha que fazer 6 fileiras e atrás tinha mais 6. E às vezes ainda sobrava 1 ou 2 aqui, aí depois a banda tava gigante. E foi incrível, foi muito legal. E assim, marcou de verdade. E a banda só existe hoje, aí eu quero agradecer hoje você e todos os seus companheiros, e você principalmente. Nosso trabalho incrível, meu lindo, que a gente faz incrível. A banda só existe hoje porque lá atrás vocês seguraram na minha mão, junto comigo, em 2022, falaram assim, vamos lá, vamos junto, vamos fazer.
E vocês aceitaram esse desafio aí de reconquistar esses alunos aí, esses jovens que não tinham vontade de fazer nada além de internet, de celular. Muito obrigada, de verdade. E até hoje ele comigo. Até hoje, né, meu amor? Isso é. Verdade. Muito tempo, na verdade. Verdade. Caraca, que legal. Eu acho muito bacana como que virou uma construção o relacionamento de vocês, assim, a longo prazo, né? Uma amizade gigante Verdade. e que deve ter mais pessoas, né? Como vocês Com já certeza. mencionaram, tem mais pessoas. Posso citar alguns aqui rapidamente. Pode, Maiara, pode. Gabriel Tuão, Moisés, Vivian, Elisandra, Carlos Eduardo. Se eu esquecer alguém, você me fala. Pode deixar. Stephanie, né, Carol. Quantos que deixaram um legado incrível ali. Agradeço muito a vocês também. Vocês fizeram parte disso em 2022 também. E o Glauber, ele, paralelo à banda, ele é formado em algumas coisas, né? Inclusive, ele tem uma experiência vasta em teatro. Isso fez uma diferença muito grande dentro da banda, porque é aquilo que eu te falei antes, que a gente faz algumas iniciações com eles, uns avivamentos corporais, que ele pode falar um pouquinho rapidinho, né, Glauber? A gente entra com algumas técnicas de teatro também para ajudar eles interagirem entre eles, né? Porque eles chegam ali, eu digo que eles chegam todos quietos, Acuados, e assim, tem uns que, tipo assim, ficam com muita vergonha de, não sei se eu vou tocar, não sei se eu quero. Ela realmente, quando a gente fez o recrutamento esse ano, ela falou assim, se já vê os alunos da quadra, já entra chamando eles para participarem, para entrosar, porque senão eles não vêm. Eles não vêm tipo, por assim, conta própria, com vergonha. Eles ficam com desejo de ir e curiosidade de ir, mas ao mesmo tempo eles não vão. Então, assim, aí acaba que, assim, eles ficam se boicotando, né? De, não sei se eu vou participar, não sei se eu consigo, não sei se eu vou. Então, assim, a gente realmente tem que pegar pela mãozinha de primeiro, aí puxa, aí já vai entrando com a comunicação, ele faz algumas atividades diferentes, algo mais didático com eles também. E aí, nesse processo, eles vão se entrosando e vão se conhecendo. Então, assim, eu acho que essa parceria da gente de conseguir conciliar os dois, tanto um pouco do teatro, tanto um pouco da música, a gente vai misturando com os dois e flui para o que eles são hoje, né? Isso. A gente estava com uma apresentação de um encontro de bandas e, assim, a gente sabia do potencial deles, eles estavam com potencial para se apresentar, mas mesmo assim, a gente sabe quando falta alguma coisa assim, bem pequena para eles, tipo assim, deslanchar realmente o que eles são de verdade. E mostrar realmente todo o talento e potencial que eles têm. E aí eu falei, olha, às vezes a gente tem que olhar de fora, porque se a gente não olhar de fora, o conteúdo... E realmente, a gente estava olhando muito de dentro. Né? A gente estava ali... Imerso, e não, é isso. Eu falei, não, a gente tem que olhar um pouco de fora para ver como é que tá, porque lá eles vão estar olhando de fora. Frear um pouco. E é aquilo, às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para dar 15 para frente. Verdade. E aí a gente parou nesse processo dos ensaios, a gente fez uma dinâmica com eles. Eles reclamaram muito. Reclamaram muito, porque eles adoram os ensaios. Vamos ensaiar, falta pouco tempo. Calma. Mas a gente vê a diferença, assim, de antes da atividade, pós-atividade, assim, de imersão deles com eles, entendeu? Entendi. Pô, muito legal isso. E assim, qual que é uma mensagem, assim, que vocês acreditam que o grupo da banda deixa pro jovem, assim, de vida, pro resto da vida da pessoa? Fala aí, meu amor, o que você acha? Cara, a mensagem que o coletivo deixa, isso, para os jovens, eles passam como... Caraca, deixa eu pensar. Vou ter que pensar um pouquinho. Eu posso ajudar? Pode. Eu vejo que eles querem mostrar uma força, uma garra. Eles adoram esse nome, garra. Tanto que você já viu qual é o símbolo. Eles querem mostrar para todas as pessoas, o que eu vejo neles, é que eles têm garra, eles têm curiosidade, eles têm vontade, eles têm objetivo, estar ali, de aprender a tocar aquilo tudo ali. É um despertar. Eu sinto assim, que eles querem... Uma força de vontade. Eles querem mostrar para os outros alunos da escola que eles têm garra, mas isso eles conseguiram porque eles tinham um interesse. Eles tinham uma vontade de descobrir o que era a garra. O que tem ali dentro e por que o grito deles
é Eterna Família Garra Alvinense. E a garra que é dentro E deles, né? eles querem participar dessa família. Eles querem ser essa família. Eles se tratam assim o tempo inteiro, de irmão. Eterna Irmão Família pra lá, Garra. irmão pra cá. Quando um tá triste, tem um que vai mudar agora, você precisa de ver o enterro que tá sendo. E aí vai se mudar. Eu falei, ninguém vai morrer, você pode E voltar eles aqui já estão, vai ter a confraternização, porque a gente sempre faz a confraternização em deles dezembro. no final do ano, porque é um momento em que a Fecha o gente gosta ciclo, né? desse social, o olho no olho, o relacionamento, o que ela está falando o tempo todo da internet. Então, parece que já está tendo um enterro. Eu falei, se a gente não tomar cuidado, sexta-feira, ao invés da gente ter uma confraternização, nós vamos ter um enterro, porque tem um dos membros que está indo embora da cidade. Dois. Porque Juliana a também. Juliana também está indo. É. Mas a gente está sentindo que esse componente está tendo um desequilíbrio. Está trazendo Entre um desequilíbrio entre todos os outros É, componentes. porque ele é um musicista, né? Ele é um musicista, né? E ele é o aluno que os professores falam. Olha lá, ele não fica dentro da sala, mas para a banda lá, ele já está lá, ó, já está lá preparado para tocar, já está ativo. Para a banda não precisa nem ela falar, ele já está lá no horário. Para a sala de aula já está na ansiedade. Esse é o aluno Que a gente tenta que resgatar tá indo sempre. embora. E ele está sofrendo demais. Ele está... Esses últimos dias ele está num sofrimento terrível. E os componentes da banda estão na mesma vibe. Então, eu já falei com ela hoje, nós temos que trabalhar isso muito bem trabalhado durante a semana, porque a confraternização é sexta-feira. E a mensagem que eu vejo que eles deixam um para o outro é essa, é superação, é superar, É verdade. aprender. Tanto que no dia lá da concentração, eles estavam falando, vamos trocar de instrumentos. Eu agora quero sair dessa bancada, eu estava escutando, eu estava lá, agora tem gente querendo tocar lira. Ah, sim, Tem gente querendo tocar lira. É bom, tem eu gente preciso de lirista. tem gente querendo tocar bumbo. Bom Então, também. assim, isso Mostra como eles querem confraternizar entre eles, né? Eles não querem ficar parados ali num instrumento só. Eles querem evoluir. Eles querem evoluir, evolução. Então, essa palavra garra para eles tem um significado muito grande. É um despertar, é um querer. É a garra de não desistir. É a garra de estar junto. E essa sensação que eles têm de irmandade, de família, isso é muito importante, porque é a partir disso aí que a gente começa a ver a mudança deles dentro da sala de aula. É isso que transforma Glaubers, assim, ó. E isso de vários passar Glaubers. também coletividade. Você vê isso neles também. Ela estava regendo 2 bandas no desfile e a gente estava lá com eles. A gente via neles o senso de coletividade. Quando realmente entra o instrumento, que eles estão com o instrumento, com a roupa, eu digo que são outras pessoas. São pessoas totalmente diferentes. No ensaio, a gente vê. No ensaio já Distorce um pouco, fala isso, fala aquilo. Mas na apresentação é totalmente diferente. É outro foco, né? É outro foco. Então, assim, quando eles se apresentam, eu acho que eles querem mostrar senso de coletividade. E isso fica claro, porque nos ensaios eu digo muito isso. A gente fala algumas coisas e a gente fala assim, na hora não vai fazer isso. E chega na hora, eles fazem perfeitamente. Perfeitamente. O foco é 100%. Então, assim, eu acho que eles querem passar também esse senso de coletividade, de união. E esse senso, quando você passa para outra pessoa, dá vontade também da outra pessoa de querer fazer parte disso. É verdade. Tipo assim, se um toma água, o outro toma. É o que Se eu falo. um tá no sol, todos ficam no estão no sol. sol. Ensinamentos Ulisses Peçanha. Se um tá na sombra, todos podem ficar na sombra. E eu prego se isso. Se um tá no sol, todos vão ficar no sol. É coletivo. Coletivo. A não ser que esteja passando mal, é o que eu falo, tem exceções, né? Passou mal, óbvio, vai ter toda E assistência. eles relutam para dizer que tá passando mal para não ter que sair da formação. Deixa eu pegar um gancho do que ele falou aqui, da coletividade, parece que eles se empoderam ali do que eles aprenderam e fazem perfeito. Eu quero falar sobre aquilo que você me contou, se não me engano foi ontem ou foi hoje. Se for assim, sabe, eu encontrei, não vou lembrar o nome da pessoa, desculpa, eu encontrei fulana de tal, não tô desmerecendo a pessoa não, que eu não lembro o nome. Encontrei fulana de tal, lembra, Edson, o que ela falou? Edson, meu pai, né? Lembra, Edson, o que ela falou da apresentação da Garra Alvinense? Suzane Regina e a Garra Alvinense? Aí ele, não. Aí ela me contou.
eles, segundo o que ela me falou e o que a pessoa falou para ela, eu emano uma energia diferente quando eu tô lá à frente da banda, e isso contagia todos eles, e todos vibram na mesma energia, e todos falam. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso, Glauber. Todos, assim, não é que eu estou passando por isso, é porque eles aprenderam tão bem aquilo que eles começam a emanar aquela mesma energia, e todos se contagiam e se alimentam e alimentam o outro dessa mesma energia, e eles fazem perfeitamente o que eles deveriam fazer ali na frente, e com todo o potencial que eles poderiam fazer. Nossa, muito bonito, né? Eu fiquei assim, gente, às vezes eu não tenho noção. Às vezes eu não tenho noção do que a gente consegue construir com eles. Muito maneiro. Porque ela tem essa comunicação muito fácil com eles. Né? Ela tem 30... E 3, 2. Ela quase 30. Galera, daqui 30 dias, 28 dias eu tô fazendo 33. Tá? Ela tá na casa dos 30. E eles são todos adolescentes e jovens. Mas ela tem uma comunicação com eles que é difícil de você encontrar numa pessoa que esteja à frente de algum grupo. É muito difícil. É por isso que eu falei no início que a casadinha, docência, com dom artístico que ela tem, com dom musical, é a casadinha perfeita. E isso ela herdou lá, claro, do meu pai, né? Que meu pai era musicista de ouvido, era perfeito ele. E ela herdou... Ouvido absoluto. E ela herdou a parte da docência também. Não sei quem na minha família que tinha esse dom. Você, meu amor. Mas eu herdei de alguém, né? Não sei quem. Então, essa casadinha, ela é perfeita. Então, essa energia que ela consegue produzir nela, porque ela produz isso nela para poder passar. E ela produz isso nela e ela consegue passar isso. Mas eles começam a produzir eles mesmos. Ela começa a passar isso e eles próprios produzem a deles, e isso se alastra. Eu observei no último desfile na arquibancada. Foi muito bonito mesmo. O pessoal dançando e cantando, porque a banda é marcial, mas ela é dançante. A gente tenta fazer um estilo banda show, que é uma banda que dança, canta e toca. Toca, obviamente, toca. Daqui a pouco eu vi a prefeita dançando, eu vi os vereadores lá no palanque dançando, eu vi a arquibancada dançando, pelos vídeos que começaram a filmar, todo mundo começou a filmar e surgiram um monte de vídeo depois, e a gente vendo. Mas a energia se iniciou, a energia se originou quando a gente viu a banda formada, ela à frente da banda, porque também essa energia ela não sabe, mas ela vem assim e ela começa a emanar essa energia, e a gente começa a ver nos primeiros movimentos deles. Mas eles me alimentam também da energia deles. Quando eles vão também... É uma soma. E aí, conforme ela vai entrando e que eles vão dançando e eles vão fazendo os gritos de guerra, a gente começa a ver a energia no geral. E deixa eu te falar um negócio importante. Além da presença do Glauber como auxiliador ali, coordenador, braço direito ali, você tocar foi primordial para isso. Tô falando sério, você está ali tocando, ele relutou, ele não queria tocar. Ele ele falou assim, brincando, já tô velho para isso, amiga, não, deixa... Não, eu falei, tá bom. Aí aconteceu um imprevisto lá que uma componente não pôde tocar. E aí eu falei, Glauber, eu preciso de você tem que assumir o lugar nela. Aí ele... Eu falei, não, você precisa. Aí ele, tá bom, amiga, eu vou por causa de você, tá? Chegou lá, nossa, ele, sério, arrasou como sempre, porque incrível, multi-instrumentista incrível, tá? Talentosíssimo. E aí eu reforço que duas coisas. Uma, não teria sido tão incrível quanto foi se você não tivesse ali, de verdade, se você não tivesse ali para dar todo o suporte para eles, para dar segurança para eles, para dar o teu talento para eles e mostrar para eles o que você sabe e que eles também sabem, eles aprenderam com você, comigo. Porque se não fosse você me ajudando ali durante esse ano todo, você sabe que
que dificilmente a gente conseguiria ter o êxito que a gente teve, poderia ter um êxito bacana, mas não como foi lindo, né? E também para te dizer que seu talento é incrível e não deixa isso nunca morrer em você, de verdade, tá, meu amor? Quer nem falar? Eu também te amo, É meu só um lindo. exemplo, né? Porque os integrantes olham para ele, veem ele Como um exemplo, num como alto nível. É. Porque o Respeitam muito o ele. Glauber, assim como outros veteranos, são vistos como um grande exemplo. A hierarquia, né, que eu falei com você no assim, início. eu quero ser igual eles, né? Eu Sim, quero se ser igual. espelham. E, então, quando ele participa tocando, é evidente que Que legal. a energia é outra. O que você sentiu desse desfile? Suzana, Eu não ia. Não, desculpa. Eu não ia. É porque ele não ia me contar se eu não falasse. Ele ia fazer piada se eu não perguntasse Eu aqui. ia fazer piada. Mas o que acontece? Eu não ia desfilar. Eu não ia desfilar primeiro que eu digo que a gente sabe as nossas limitações. E eu falei com ela, não dá pra mim essa questão de estar ali debaixo do sol quente, esperando entrar. Assim, no Veríssimo até deu que a gente foi no encontro de banda, por quê? Tinha uma salinha com ar-condicionado, a gente tava ali na espera, e desci, se apresentava, mas eu falei assim, desfile eu não vou conseguir. E aí na hora ela falou assim, olha, eu preciso, eu falei, então tá bom, então eu vou. Mas eu senti uma energia muito boa. Eu acho que assim, foi maravilhoso. Eu não esperava que fosse ter essa mesma energia. Que bom. E na hora, e eu bato nessa tecla de novo, eu falava, nos ensaios eu fico direto batendo, falando isso e aquilo, e insisto, e fico em cima, não, isso não pode, isso pode, não faz isso. Aqui, sai aqui. Parece que entra aqui, sai aqui. E cara, na hora, quando eu falava as coisas com eles, ficava perfeito. Eu falava assim, mentira que isso está acontecendo. É impossível isso. De que assim, no ensaio não fazem, mas na hora fazem. Mas não é sinal de que não aprenderam, né? Não é sinal de que não aprenderam. Pra você ter ideia, o desfile foi dia 24. Do dia 24 para cá, todos os dias eu recebo alguma palavra boa com relação à apresentação da banda. Parabenizando. A conversa tá boa, a gente já deu 10 horas, viu? E com relação ao trabalho dela. Então, assim, todos os dias. Então, assim, é algo de positivo que a gente está fazendo. Muito positivo. Sim. Muito positivo. Não, é lindo é lindo de ver, é muito bacana. Aí, como eu falei com vocês, ó, ainda tá 1h30 de entrevista, se deixar. Eu vou assistir inteiro. Não, a pessoa só não pode assistir o tempo ali. Se ela ler o tempo primeiro, antes de ela entrar no podcast, A Caí Não vai querer assistir. não, mas relaxa, as pessoas assistem. Ficou o quê? Com 3 horas? Não, tem 1h30. 1h30. 2 horas, quase 2 horas já. Quase 2 horas, é. Gente, um beijo, curte, compartilha, manda pros amigos Não, do vai grupo. encerrar, deixa uma mensagem pra cada um de vocês pra gente encerrar, pra ficar legal. Eu deixo que esse trabalho não seja impedido nunca. Uhum. Ele tem que ser mantido. É um trabalho maravilhoso. É uma forma didática dentro das escolas. Eu não digo isso só de banda e fanfarra, mas eu digo de teatro, de dança, né? A arte, ela tá aí para isso, para ser didática. Então... É o que alimenta, né? É o que alimenta. É o que alimenta a educação também, né? Verdade. A educação, ela pode ter uma ética ali, mas a arte, ela ultrapassa isso. Ela consegue deixar tudo mais leve pro ensinamento. Então, que isso nunca seja interrompido, é isso. Eu só corroboro o que ele fala, né? Só reforço. É o que ele falou, alimenta a alma, alimenta o espírito da pessoa, né? A gente percebeu com a pandemia que não é só de conhecimento que a gente vive, o que a gente conseguiu, o básico de saúde mental, de sanidade que a gente conseguiu, foi graças à cultura, né? O que a gente tinha ali acesso a filmes, a séries, a apresentações, documentários, música. Então, assim, só existe sanidade mental, na minha opinião, para o ser humano quando ele tem acesso à cultura, né? Seja a cultura na forma como ela vai se manifestar. E faço votos também, gostaria de estar o quanto eu puder à frente da Garra, junto com o Glauber, junto com a diretora Sônia, né? Que por acaso é minha mãe, né? Mas é só por acaso mesmo. E assim, quem estiver, a próxima pessoa que estiver à frente, que faça jus a esse nome robusto que a banda tem, que vem antes da gente. É um nome que está acima da gente, né? A gente está só ali amparando,
sendo resistência, e espero que tenha mais pessoas dispostas a fazer isso, e que os nossos governantes, né, seja de qual escala for, seja municipal, estadual, federal, que eles olhem com carinho para isso, como que isso vai salvar nossos jovens dessa doença incapacitante que é a depressão, tá? É a principal doença incapacitante hoje, tirando, se não me engano, o problema cardíaco, se não me engano é isso. A segunda doença incapacitante pior no Brasil, se não me engano no mundo, é a depressão. O que vai tirar eles desse abismo é a cultura, é o olho no olho, é o projeto ali, mão na massa, corporal, físico, presencial, né? E é isso. Então, assim, só quero pedir que haja mais incentivos, quero agradecer muito e quero perpetuar esse sentimento aí de que bandas são amigas. Todas as bandas devem se respeitar, é o que eu prego com os meus alunos, eu falo muito com todos eles isso. Eu, graças a Deus, a gente não vê muitos casos de rivalidade. A rivalidade é só ali na competição. Depois, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos resistência. Então, para que todos tenhamos êxito, é muito importante que a gente apoie todas as bandas. Não exista brigas, né? Então, aí, assim, resumindo é isso. Agradeço. Peço mais investimentos e apoio que o próximo gestor, o próximo instrutor musical dê continuidade nesse legado incrível que é a Garro Vinense. Perfeito, perfeito. Mensagem, gente, excelente. Eu adorei entrevistar os três. Muito Foi obrigada. legal essa dinâmica também de ter uma troca ali, de ter mais uma pessoa interagindo. Adoro ter esse projeto, gosto muito, sou muito grato por cada um que vem aqui. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos, Igor. Se vocês precisarem também da gente, o que vocês precisarem, pensarem, pode procurar. A gente está sempre também disponível para ajudar, para dar força, para dar palanque a projeto que nem o de vocês, a ideias que nem os de vocês. Né? A gente vai cuidar de tudo a partir de agora da entrevista, então tenham vontade para assistir, aproveitem também. Espero que vocês escolham ótimos frutos também, Amém. Se isso reverberar bem como a gente gosta. E obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Só tenho a agradecer. Te agradeço muito. Obrigado pela participação. Para você que assistiu até aqui, esse foi mais um de Cachoeiras para o Mundo, entrevistando o talento e registrando a história tanto do nosso município de Cachoeiras quanto agora de Guapemirim. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Curte, compartilha muito. Tá bom? Valeu. Valeu.